10 horas da manhã, 25 minutos. O Manhã Bandeirantes está de volta nesta segunda-feira, 24 de junho de 2024. Preste atenção nessa notícia, porque ela tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar na sequência e com algo que é uma das grandes discussões nesse momento, que é o direito à proteção dos nossos dados e de que maneira as empresas que têm acesso a esses dados estão lidando com tudo isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vai questionar a Meta, empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram, sobre o fato de a empresa não comunicar aos usuários brasileiros que começaria a usar publicações nessas e em outras redes sociais, mas principalmente Instagram e Facebook, para alimentar modelos de inteligência artificial. Segundo nota da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, considerando os princípios de boa-fé, de transparência, de responsabilização e da prestação de contas, para uma mudança dessas é essencial um claro aviso aos usuários da plataforma para que possam escolher de maneira livre e informada o que fazer. Não há transparência quando há surpresas, informa a nota da ANPD. A Lei Geral de Proteção de Dados permite que usuários brasileiros se recusem a ceder os nossos dados pessoais em programas como o do Facebook e o do Instagram, ainda que a opção de não contribuir com o aperfeiçoamento da plataforma esteja disponível nos aplicativos. O usuário precisa clicar em 8 opções, entrar na configuração do Facebook, preencher um formulário para daí sim informar a empresa Meta que não quer os seus dados utilizados para o que eles chamam de aperfeiçoamento da inteligência artificial. Isso sem deixar claro que tipo de aperfeiçoamento é esse. Para a gente entender um pouco mais sobre os nossos direitos, sobre a discussão que se tem a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, o nosso convidado na manhã desta segunda-feira é o Dr. Nelson Adriano de Freitas, advogado especialista em Direito Civil, sócio do escritório Lemos Advocacia para Negócios. Dr. Nelson, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeado com o convite. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente para debater e para comentar um tema tão importante quanto a proteção de dados. Qual é o limite que uma empresa que tem plataformas digitais, redes sociais como a Meta, qual é o limite que elas devem ter para usar os nossos dados? Letrinha miúda em contrato de assinatura é algo que a gente precisa ficar mais atento ou, de certa forma, faltou clareza ou falta clareza muitas vezes para essas big techs, doutor Nelson? Você já abordou muito bem esta questão quando fala da transparência. Nós temos que verificar, é uma questão muito importante, que a LGPD ela entrou em vigor em setembro de 2020, mas ela já é precedida por diversas outras leis que também já traziam, de alguma forma, proteção ao consumidor. Nesse aspecto, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro com relação à transparência, com relação ao consumidor, com relação ao usuário. A Lei Geral de Proteção de Dados, então, quando entrou em vigor, complementando tudo isso e abordando de forma mais profunda e específica a proteção da privacidade do consumidor, ela deixou muito claro, deixou muito evidente um dos princípios dela, que é exatamente a transparência, o esclarecimento, a informação ao titular de dados. Então, é muito importante que o titular de dados tenha essa transparência, tenha esse conhecimento, que ele tenha acesso a todas as informações e ainda tenha facilidade com a utilização da prestação de serviço ou do sistema que ele está utilizando. Então, evidentemente, letras pequenas, a dificuldade de acesso ao consumidor, tudo isso causa, sim, uma afronta aos direitos do titular de dados, uma afronta ao direito do consumidor e, portanto, vem contrário ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, sem dúvida. Tiago Prudente, doutor Nelson Adriano de Freitas, advogado especialista em Direito Civil, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a forma como, de certa forma, estamos expostos também nas redes sociais.
Doutor Nelson, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria questionar o senhor sobre um ponto que eu acho que é muito importante. A gente tem legislação, como o senhor disse, uma legislação específica, uma legislação anterior que também traz uma proteção, mas, ao que parece, quando você entra na internet, é que a gente está num mundo sem lei. As empresas colocam, às vezes, algumas... você aceita tal coisa lá pequenininho, aceita, e ela começa a utilizar os seus dados. Falta a aplicação dessa lei de modo mais rígido no ambiente digital para que realmente haja uma proteção de dados, porque hoje dificilmente alguém não tem os dados expostos. Aliás, duvido que tenha alguém que não tenha os dados expostos nas redes sociais ou acesso às empresas, que inclusive tem empresas que até vendem seus bancos de dados, mesmo sendo ilegal. Como é isso? Como o doutor avalia essa questão? Tiago, a sua observação é muito importante, porque, na verdade, desde a década de 60 se tem uma grande preocupação quanto à utilização, quanto ao processamento de dados por meio da internet. E o mundo todo ficou bastante preocupado com isso, e a partir de 2018, a Europa criou o Regulamento Europeu, que tem por objetivo exatamente evitar esse tipo de coisa que você falou, o uso indevido de dados que são colhidos, que são captados na internet. O Brasil, em 2020, ele permitiu a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei bastante severa, é uma lei robusta, é uma lei que realmente vem trazer para o Brasil uma proteção, uma boa proteção aos dados, ela realmente é uma lei eficaz. E ela criou também, na vigência dessa lei, ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que está desenvolvendo um trabalho muito bom para a administração disso e tem executado diversas tarefas, aplicando sanções a processos administrativos para apuração de quem deixa de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, infelizmente, nós sabemos que diversos dados nossos, dados dos titulares, dados do cidadão, eles extraviaram, eles foram utilizados e continuam ainda, como você falou, sendo utilizados até para venda, Muitos ainda promovem venda desses dados, mas isso é proibido pela lei. Então, hoje, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está agindo para coibir esse tipo de procedimento e todos nós titulares de dados, que tivermos o nosso dado aí de alguma forma, que vazou de alguma forma, nós podemos denunciar isso à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai, e efetivamente ela já demonstrou, e os procedimentos administrativos que já foram adotados até hoje, inclusive as sanções que já foram aplicadas, realmente são eficazes para conter esse tipo de procedimento ou punir efetivamente quem faz. Então, é lamentável que ainda acontece na internet, mas nós já temos meios de coibir isto e creio que, com o desenvolver do trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse tipo de ocorrência vai diminuir. O que nós precisamos também, sem dúvida nenhuma, é criar uma cultura de proteção de dados. Então, nós, os usuários, todo usuário deve ter uma educação contínua também de proteção, de zelos de dados, e não compartilhar isso em todo e qualquer lugar. Isso é muito importante também. Nós estamos conversando com o doutor Nelson Adriano de Freitas, advogado especialista em direito civil, e a gente vem falando, doutor, ao longo da entrevista sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é uma sigla que a gente acompanha com tanta frequência no noticiário, mas é uma autarquia relativamente recente do governo federal. Ela, inclusive, está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O senhor acredita que essa autarquia vem fazendo um trabalho independente? Porque tudo que está ligado a algum ministério, a gente sempre fica com receio de se tornar algo político. Desde que foi criada no governo Michel Temer, passando pelo governo Bolsonaro, agora pelo governo Lula, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem trabalhando com independência, na sua visão, independente de quem está com a caneta na mão? Heitor, esta é uma grande preocupação, foi uma preocupação do legislador, foi motivo de críticas do processo legislativo para a criação da lei. Realmente sempre houve uma preocupação nesse sentido. Um órgão ligado a uma determinada
não com uma autonomia tão grande, mas o que se pode verificar pelo trabalho que está sendo realizado, pela nomeação dos diretores que compuseram o seu quadro, nós podemos verificar que são técnicos, que são pessoas, que não são políticos, são técnicos, que são pessoas que realmente conhecem efetivamente o trabalho a ser executado. Então, o acompanhamento desse trabalho, inclusive o acompanhamento do próprio site, a transparência como tudo isso tem sido submetido, a apresentação de determinados temas para debate público também, isso gera uma confiança da comunidade, gera uma confiança de nós, usuários, do trabalho que está sendo realizado. Então, a minha forma de ver o trabalho realizado e essa opinião de diversos outras pessoas também que atuam com o jurídico no Brasil, né? O nosso entendimento é que eles estão efetivamente sim prestando um belo trabalho, estão desenvolvendo um grande trabalho, mas tem, evidentemente, o país é extenso, há muito trabalho a ser feito, sim, porque como vocês mesmos disseram, esses dados já foram extraviados no passado, ele continua, né, desta forma, então tudo isso tem que ser resolvido, mas quando se vê a prática de algo efetivo, um ilícito, né, uma afronta à Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm agido com muito critério, inclusive as sanções que estão sendo aplicadas, com muita transparência, com muita equidade, a aplicação das sanções. Então, na minha opinião, o trabalho está sendo muito, muito bem realizado. Vejam que até uma questão muito importante, né, que se discute muito hoje em dia, e é recente, a Lei Geral do Esporte, que trouxe efetivamente a necessidade do controle, né, da identificação biométrica das pessoas que entram no estádio. Então, tudo isso está gerando uma discussão muito interessante no meio jurídico e, sem dúvida nenhuma, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está acompanhando tudo isso, porque vai entrar em vigor, né, essa disposição a partir de junho de 2025. Então, tudo isso está sendo abordado com muito critério pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, não se pode negar o bom trabalho e a independência que está sendo realizado o trabalho deles. Doutor, e aí eu queria saber uma coisa que acho que todos os ouvintes ficam se perguntando. Se eu detectar vazamento de dados pessoais, por exemplo, dados sensíveis meus vazaram, ou o uso indevido dos meus dados por qualquer empresa que seja, para oferecer propaganda e tal, eu posso processar essa empresa? E uma segunda pergunta, eu sei que a autoridade hoje está fazendo um bom trabalho, mas não corre o risco dela virar tipo as agências reguladoras de outros setores, como a ANS, que parece mais parceira dos planos de saúde do que a agência reguladora, quando vai aplicar algum tipo aumento de plano de saúde? Estou usando alguns exemplos aqui que a população fica indignada, falar isso é agência reguladora ou é parceira das empresas? E aí eu queria saber se há esse risco. Então, essa primeira questão sobre se eu posso entrar na justiça para cobrar e que tipo de enquadramento teria, e também se também não há uma preocupação quanto a isso, a função da autoridade, visto o que outras agências reguladoras no Brasil se tornaram. Tiago, eu não vejo essa possibilidade. Veja só, o titular de dados hoje que tem violado o seu direito, ele pode recorrer à Autoridade Nacional de Proteção de Dados por meio de um procedimento administrativo, ele faz uma denúncia, uma vez feita a denúncia, é iniciado um processo investigatório, e isto vira, então, estudar a sequência no procedimento administrativo e vai culminar, se apurado efetivamente a responsabilidade, a aplicação de uma sanção. A sanção pode ser uma advertência, pode ser a aplicação de multa, pode ser a apreensão desses dados, pode ser a interrupção da atividade da empresa, tá? Isso pode acontecer. Mas o consumidor ou o titular de dados não fica restrito apenas a isto. Sendo uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a lei pode também recorrer ao judiciário, pretendendo, então, a defesa dos seus direitos pelo judiciário. E lá ele vai responsabilizar a empresa
que causou esse extravio de dados, né, vai responsabilizar ali, vai receber uma indenização pelo prejuízo efetivamente suportado por ele. Então, são 2 meios que ele pode utilizar, sim. Agora, não se vê na Autoridade Nacional de Proteção de Dados até o presente momento a ocorrência de nada nesse sentido, sim, nenhuma semelhança a uma agência, muito pelo contrário, não é isto que acontece com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atualmente, está desenvolvendo um trabalho muito bom, e sempre que há uma denúncia, sempre que há necessidade do usuário, sempre que há necessidade do titular de dados com relação a determinada denúncia, a uma reclamação, tudo isso tem sido apurado efetivamente para responsabilizar o causador disso. E nós já vimos aí diversos exemplos, basta verificar, o site é público, o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é público, nós conseguimos acompanhar lá informações a respeito dos procedimentos administrativos que estão sendo realizados, e estão sendo aplicadas as penalidades, sim. Então, eu não vejo o risco de ocorrer, como você mencionou, de se tornar uma agência sem qualquer procedimento correto, agindo de forma descuidada em relação às suas atribuições. Não vejo dessa forma, não. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Nelson Adriano de Freitas, advogado especialista em direito civil, sócio do escritório Lemos Advocacia para Negócios, falando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e como a gente também pode se proteger de eventuais vazamentos. Dr. Nelson, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um prazer ouvi-lo aqui, espaço sempre aberto para falarmos desse assunto tão atual na nossa sociedade. Heitor, mais uma vez, eu agradeço muito o convite de vocês, agradeço a oportunidade da rádio, agradeço aos ouvintes por acompanhar, agradeço ao Tiago aí pela colaboração, pelas perguntas, e fico à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao doutor Nelson Adriano de Freitas falando conosco nesta segunda-feira no Manhã Bandeirantes. Deixa eu aproveitar aqui a mensagem do nosso ouvinte Edson Elias, que acho que ele pode tirar a dúvida de muita gente e a gente vai passar um canal aqui de comunicação também pode ser interessante. Ele diz, essa autoridade de proteção de dados está trabalhando só na internet? Porque quando ele conta que aposentou, dezenas de financeiras ligaram para o Edson oferecendo empréstimos e todos com aquela promessa, né, de o consignado em boas condições. E aí ele questiona, como os meus dados vazaram do INSS? Essa agência está vendo isso? Um caminho que a gente pode fazer para a denúncia é através da página da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fica dentro do site do governo federal, gov.br/ANPD. A de autoridade, N de nacional, P proteção, D de dados. ANPD é o caminho onde você encontra ali denúncia de descumprimento da LGPD. Então aqui deixa eu clicar para ver se ela é simples de fazer também, porque não adianta a gente trazer uma orientação que depois não é simples de fazer. Aqui está dizendo que você tem as informações essenciais para envio de requerimento, então tem um passo a passo de como fazer uma denúncia e como fazer com que chegue às autoridades um vazamento de dados que faz, infelizmente, muita gente acabar caindo nessas conversas, entrando em empréstimo que não precisa, sendo ludibriado por empresas que descobrem nossas informações e a gente nem imagina como. O regulamento, a regulamentação das redes sociais passa também por essa discussão. E ontem, um novo capítulo chegou a boa parte do mundo através de uma declaração do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele participou de um painel sobre inteligência artificial no Brasil Forum UK, que acontece no Reino Unido. O ministro da Corte ponderou que a massificação da desinformação com o uso de inteligência artificial pode trazer riscos à sociedade. O modelo de negócio das plataformas, e eu falo sem nenhum parte-pri nem contra nem a favor, eu sou um juiz, eu olho para muitas coisas boas que vêm com a revolução tecnológica e a gente tem que proteger as negativas. Mas há um problema
que não é propriamente das plataformas, é da condição humana, mas as plataformas têm uma participação. É que o ódio, a desinformação, o sensacionalismo, a agressividade, a ofensa geram muito mais engajamento, tragicamente, do que a fala moderada, a busca pela verdade possível, ainda que plural. E o modelo de negócios das plataformas vive do engajamento, vive da quantidade de cliques. Portanto, há um certo incentivo perverso a disseminar o que não é bom, porque o que é bom traz mais receita. Eu não estou dizendo que uma ou outra faça a isso, mas o incentivo é esse. E por isso que você tem que regular. Quer dizer, se o incentivo natural é negativo, você precisa ter um contra-incentivo para as pessoas não fazerem isso. Porque senão o mundo vai desabar num abismo de ódio, de desinformação, de mentiras, porque isso é que traz engajamento. Portanto, o mundo vive, todo o mundo democrático vive a dificuldade de se estabelecer essa fronteira. Porque por trás do biombo da liberdade de expressão, que é muito importante, muitas vezes seja um modelo de negócio que ganha dinheiro com a disseminação do ódio, com a disseminação da informação. E aí você tem que ter um desincentivo para que isso não aconteça. O ponto exato de equilíbrio é uma aflição para o mundo inteiro, porque ninguém quer tolher indevidamente a liberdade de expressão, nem pautar o sentimento verdadeiro das pessoas. Mas a verdade é que tem muita gente que lucra com a mentira, com a desinformação, e é isso que a gente quer coibir. Não para ser moralista, porque a verdade é plural, mas para diminuir o incentivo em relação ao mal. Esse é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, em um fórum no Reino Unido, defendendo a regulamentação das redes sociais, num debate que coloca sempre uma discussão, e eu acho que essa discussão tem que aparecer, se regulamentar não é um caminho para a censura. Por isso que é importante a gente ouvir especialistas e entender até que ponto a plataforma vai continuar dando uma liberdade de você opinar, de você trazer o seu ponto de vista sobre os fatos, e até que ponto é preciso frear a desinformação, a notícia falsa, que uma vez colocada na rede social, mas depois você processa, o estrago já está feito. Então esse é um caminho que poderia ter a contribuição das empresas, mas que elas não parecem muito interessadas em mexer com algo que está dando tanta visualização e, consequentemente, tanto dinheiro para elas, Thiago. É aquela história que eu repito aqui sempre. As redes sociais, as empresas, as big techs afirmam que elas são neutras, né, Heitor? Você já ouviu essa afirmação delas, né? Que elas não são empresas de comunicação. Elas afirmam isso categoricamente. Elas não são empresas de comunicação. Então, portanto, elas não têm opinião, que a empresa de comunicação solta sua opinião pelo editorial. Tem jornalistas que emitem opinião, e por isso tem toda uma estrutura e toda uma regulamentação. Porque as pessoas acham que não, mas as empresas de comunicação têm regulamentação. As big techs usam de argumentos que não são de comunicação para falar, nós não precisamos ser reguladas. É isso que eles utilizam de artifício. Mas eu peço para que você que está nos ouvindo agora, faça o seguinte exercício. Você que frequenta as redes sociais, diversas redes sociais, o que você mais vê nas redes sociais? Falas moderadas, como o ministro disse, se espalhando, ou coisas, no mínimo, que chamam mais a atenção, falas mentirosas, agressivas? O que você vê mais que dá mais clique nas redes sociais? E que o algoritmo, aí que está o ponto, por isso que eu digo que as big techs não tem nada de neutralidade. O que o algoritmo faz? Ela destaca esses temas. Por quê? Porque dá mais clique. Mas aí é um problema da sociedade que gosta mais disso. Tudo bem, mas aí não tem neutralidade nenhuma. Concorda comigo? Se o algoritmo acaba impulsionando mais um conteúdo do que outro conteúdo, por que ele impulsiona mais aquele conteúdo? E aqui vocês vão poder fazer a sua análise. Quantas vezes vocês viram uma informação mentirosa circulando nas redes sociais e ganhando impulsionamento cada vez mais, e depois o fato desmentido quase não ganha impulsionamento? Então,
eu acho que esse é um ponto importante. Eu não acredito na neutralidade das Big Techs. Para mim, isso é um mito que muita gente cai. E esse mito cai porque você lembra quando a PL, que foi ser votado o projeto de lei para regulamentar, Heitor, você lembra o que as Big Techs fizeram? Utilizaram toda a sua força dando opinião sobre o projeto de lei, não foi? Nas redes sociais, não foi isso, Heitor? É quase como um editorial de um jornal impresso, só que na versão plataforma digital. Exatamente. E elas dizem que não são empresas de comunicação, elas impulsionaram conteúdos contra o projeto de lei. Ah, mas, Thiago, elas não podem opinar? Claro que elas podem opinar, mas no espaço necessário. Qual que é o espaço necessário? O espaço crucial no Congresso Nacional. Não utilizar as redes sociais para fazer a defesa daquilo que elas acreditam, porque aquela história de neutralidade delas cai por terra. De neutra elas não têm nada, elas estão ali para defender os interesses delas. Então, isso tem que ficar, quando há essa questão, a regulamentação é extremamente necessária nesse sentido. Ah, mas tem o perigo da censura. É claro que tem esse perigo, e ninguém diz que não tem, mas isso não descarta a questão da regulamentação. Por isso que é preciso regulamentar com responsabilidade e achar um caminho para que a liberdade continue, mas também que as mentiras, a desinformação continuem se espalhando e causando estragos que são irreversíveis muitas vezes. Então a gente precisa também criar regulamentação, proteção e também se manter a liberdade. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, já estava feito, né, Heitor Fredo? 10 horas e 51 minutos, a Márcia Ravagnani, que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, comentando que tem que haver limites e punição sim, porque tudo tem limites. E a gente às vezes não entende a seriedade do que é a plataforma digital e de que maneira ela pode provocar verdadeiros estragos em reputações, na vida de pessoa. E eu não estou entrando só no aspecto político não, tá? Estou entrando no aspecto em geral, da vida como um todo, e da mesma forma que ela é muito positiva para aproximar e dar voz a quem por muitos anos não tinha esse espaço, ela também não pode ser um caminho para a mentira, a desinformação, a calúnia e, no caso que nós discutíamos agora há pouco, o uso dos nossos dados de maneira indiscriminada. Ah, mas ele aceitou entrar no Facebook, ele aceitou ter uma conta no Instagram. Daí a entregar a tua vida na mão de uma plataforma internacional, uma Big Tech, uma multinacional das redes sociais, é um caminho bem diferente. Tem mensagem de áudio chegando também, daqui a pouco a gente gira com mais assuntos aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Pessoal, Pedro Henrique da Fazenda São Quirino. Oi, Pedro Henrique. Olha, culpar as Big Techs é a mesma coisa que culpar a operadora telefônica quando o cara faz um golpe telefônico. É a mesma coisa de culpar o dono de um bar quando fica dois bandidos no bar combinando um sequestro. É absurdo. E esse PL aí, Thiago, você tem que dar uma lida, que ele só tem 2 pontos que fala realmente sobre regulamentar as redes. Então, assim, esse PL aí é bem ruinzinho, bem fraco. O próprio relator dele, que é o cara do PCdoB lá, esqueci o nome dele, ele não tem nenhuma informação concreta, é bem fraco. Então, assim, tem que ver um jeito de regulamentar, sim, mas tem que fazer um PL mais bem feito. Esse aí é bem fraquinho, viu? E ele foca mais em outros pontos. Abraço. Muito obrigado, um grande abraço ao nosso ouvinte. Só com relação à comparação, por exemplo, do bar, a diferença que eu vejo é que o bar não tem um algoritmo controlando quem entra, quem não entra, nem direcionando para onde você quer que vá determinada ação ou reação. A gente ainda está aprendendo a lidar com a tecnologia e com a mudança de como a informação veio e não tem volta. Não tem volta, é um caminho que veio para ficar. O projeto ser bom ou ruim, isso é discutível. Eu só espero que seja discutido com seriedade em Brasília, algo que tem sido muito raro nesses últimos anos, e por anos coloca anos nisso, viu, Thiago Prudente? Exatamente, faz muito tempo que isso não tem uma discussão séria, porque você leva para o campo ideológico, né, Heitor? Como se fosse uma questão de direita e esquerda, e não é, uma questão importante. A União Europeia, por exemplo, já regulamentou, e por lá são leis extremamente rígidas quanto a isso, para a regulação
das Big Techs, e não vi nenhuma Big Tech indo embora de lá, né? Então todo mundo continua lá, né? Então é preciso entender isso. E eu concordo com você com a sua análise quanto ao bar, quanto a Big Tech. O bar não tem nenhum algoritmo que determina o que você vê, o que você não vê, que conteúdo vai ser impulsionado, que conteúdo não vai ser impulsionado, porque a questão do orgânico, que na rede social se fala muito, né? Ai, mas foi compartilhado de forma orgânica. Eu sempre tenho minhas dúvidas, né? O orgânico precisa da ajuda ali do algoritmo da Big Tech, porque senão, meu filho, não vai, não. E aí tem um outro ponto que eu acho importante. O ouvinte falou do deputado, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, mas esse PL já praticamente não vai ser votado. Tanto que a Câmara vai iniciar agora novos grupos de trabalho para discutir a regulamentação das redes sociais. Então a gente deve ter um novo projeto de lei. E isso, que essa discussão não vai acabar nunca. Desse jeito aí só discute, né, Heitor Fredo? Também não sei se o deputado Orlando Silva era o especialista no assunto para estar à frente de uma relatoria de um projeto como esse. Talvez não haja na Câmara um representante assim, de alguém que conheça de fato do assunto, que não tenha interesse partidário ou que não seja pressionado por um dos lados a montar um relatório técnico. Então, se não tem uma pessoa assim técnica, que se abra uma discussão ampla com quem trabalha com isso, quem trabalha com as plataformas, quem cria conteúdo, todos os aspectos políticos possíveis, e que a discussão fique em torno da nossa segurança. E não de, mas daí o deputado de tal partido pode ser punido porque ele fez uma postagem assim. Lembre-se que o poder muda de mãos, a lei fica. O importante é a lei ser justa para todos, clara para todos. Mas se a discussão for para esse lado de hoje se apertar isso prejudica aquele, então é porque realmente o interesse não é em legislar. O interesse é em se proteger de possíveis punições no futuro. E a gente tem visto um Congresso muito mais preocupado em suas próprias discussões de bolha, em suas próprias proteções com futuros crimes que eventualmente possam se tornar problemas para esses deputados e senadores, do que propriamente a discussão do que a gente precisa de país.